Olá, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos à sala. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, Edson? Seja bem-vindo. Você é nosso convidado a estar aqui novamente conosco na nossa sala para estarmos estudando a Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui, entusiasmados com tudo que temos visto. Apenas o primeiro capítulo de Gênesis até agora, mas já deu tanta coisa, tão maravilhoso, como nós estamos felizes de estarmos fazendo esses estudos junto com vocês. E vamos começar então? Hoje nós vamos para o capítulo 2 de Gênesis. Nós já demos uma palhinha no final do último encontro, né? Falamos ali da diferença dos 3 primeiros versículos do capítulo 2. E a Andresa vai fazer um overview, um pano de fundo aí. Meu Deus, o que é isso? Vamos fazer uma recapitulação então, do que a gente viu até então. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, então, nós vemos Moisés ali deixando a importância de Moisés estar deixando registrado para o povo que daqui a alguns anos ia entrar na Terra Prometida, e Moisés queria que esse povo tivesse um registro de como tudo começou, dos seus pais, de quem é o seu Deus, quem é o Deus que está levando eles para este lugar de promessa, esse lugar que Deus reservou e separou para eles. Então Moisés apresenta esse Deus para o povo e para nós, né? Então Moisés começa dizendo que Deus sempre existiu, que Ele é o Criador, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Moisés faz toda uma desconstrução, né, Edson, de toda aquela cultura que eles traziam do Egito, de 400 anos ali. Preparando eles para uma cultura também diferente que eles iriam encontrar, sim, né? Então acho que ele reconstrói, né, a cultura, traz fundamentos, exatamente, traz base, cultural, né? E fundamental, espiritual, para que eles também, nesse novo desafio que eles vão ter na Terra Prometida, em Canaã, para que eles tenham essa base para encarar tudo que eles vão encontrar lá, né? E eu entendo porque eles têm as raízes, para que, como aconteceu no Egito, quando o povo hebreu foi para o Egito e acabou se mesclando, se tornando igual, né? 400 anos ali, eu creio que a intenção de Moisés é que também era essa, que ali ele ia entrar naquela terra com vários outros povos, com outras culturas, com outras crenças. Exatamente. Então Moisés estava deixando registrado aqui para eles e para nós toda essa base. E aí nós vimos toda a criação, do primeiro ao 6º dia, vimos até o 7º dia, quando Deus descansou, não porque ele estava cansado, sim, mas porque ele disse, ó, terminei, concluí, tá perfeito, acabado, trabalho terminado, meta cumprida. Já bateu a meta, né? E agora nós vamos entrar em Gênesis 2, vamos a partir do verso 4, e é importante nós dizermos aqui que esse capítulo 2, ele não é uma nova criação. Esses relatos aqui desses versos não está contando uma outra história, mas é um detalhe, é uma visão com mais detalhes da criação, mais propriamente do 6º dia. Né? Tudo que ele fez no capítulo 1, agora ele vai detalhar no capítulo 2. Ele vai trazer isso com uma riqueza de detalhes. Principalmente na criação do homem e da mulher. Né? E o que vai nos deixar bem claro aquilo que a gente falou na semana passada, como o ser humano, o homem, ele é distinto do restante da criação. Exato. Né? Como Deus nos cria de uma forma diferenciada. Nós não somos como o restante da criação. Nós recebemos o sopro de vida do Senhor. Tem um trabalho mais específico de Deus no ser humano, né? Então nós vamos ver aqui, eu vou fazer só um resuminho aqui desse 2. Então nós vamos ver ali Moisés recapitulando a criação nos versos 4 a 6, depois nós vamos ver a criação do homem, vamos ver Deus planta o jardim, constitui o homem como mordomo nesse jardim, dá ordens para o homem. E com o passar de cada versículo a gente vai vendo esse detalhe do cuidado de Deus, com a primícia da sua criação,
o ser humano e tudo aquilo que Deus foi trazendo. Então a gente pode dizer assim, que a gente sai de uma visão geral de criação, de mundo, e o cenário agora é outro, ele vai para o jardim. Tudo que acontece, daí acontece dentro do jardim agora, não é mais uma visão geral de mundo, como nós vimos Deus criando o cosmos e todas as coisas. Então agora Deus vai focar ali. Exatamente, vamos lá? Vou ler para você então, Edson, para a gente começar a falar. Então nós vamos Gênesis 2, vamos começar aqui a partir do verso 4, como a gente disse, o verso 1 a 3 é o 7º dia. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície. Alguma coisa aqui? Bom, eu acho que o primeiro versículo ele fala sobre esta é a gênese dos céus e da terra. Outras versões diz que essa é a geração dos filhos de Deus do céu e da terra, né? Então, o início, até alguns escritores dizem que pode haver uma separação de livros aqui, porque aqui ele realmente entra na história do homem, da geração. Então, por isso que ele entra dessa forma. Essas são as gerações, este é o Gênese. É assim que Deus começou. E Edson aqui fala uma coisa interessante no verso 5, que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Mas lá no 3º dia a gente não viu que Deus dá ordem à terra para que ela produza plantas e ervas? Eles produziram aqui, o que há de produção aqui não são as plantas comestíveis. Existe ali o matagal, existe ali a planta que nasce mesmo sem ninguém precisar cuidar da terra. Aquilo que vinha da sua semente. Exato. Pela sua semente ela se reproduz. Exatamente. Sem a necessidade do homem para cultivar. Ui, quase foi pro chão. Sem a necessidade do homem cultivar a terra, sem a necessidade do homem cuidar daquilo, sem a chuva. Exato. Então ainda não havia chovido. Isso, não havia chovido. Existia somente uma névoa, né? Uma neblina, né? Por cima da terra que fazia com que essa grama, esse gramado, irrigado, esse solo fosse irrigado e nascesse realmente esse gramado aí, essas ervas do campo, né? É isso aí, vamos lá então, verso 7, perdão. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Meu Deus! Sabe o que eu vejo assim? Toda uma história aqui. O que eu vejo aqui nessa parte, eu acho maravilhoso isso. Existe aqui eu olhando, tá? Tô falando do Edson, tá? Como ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, lá no capítulo 1, existe o próprio Deus vindo fazendo o homem, né? Eu vejo aqui esse termo dele, o homem sendo preparado da terra, e não é pó aqui, né? Se existe uma névoa, talvez seja uma terra úmida, o próprio Deus vindo e modelando o homem como o oleiro faz com o vaso. Diferente do restante da criação, né? Que Deus dá ordem à terra para que produza, dá ordem à água. Foi pela palavra, né? Aqui parece que ele colocou a mão na massa. A reunião da Trindade ali, o façamos. Deus, o detalhe, o cuidado, a especialidade, né? O quanto é diferente do restante da criação. Esse moldar, esse ver ali, né? E até o termo utilizado aqui, eu achei interessante que o termo hebraico aqui, que é Adam, né? Que é do pó da terra, esse mesmo termo ele utiliza em Isaías 64:8. Deixa eu ver, vamos ler aqui Isaías 64:8, que ele diz, achei muito interessante o que ele usa aqui, quer ver? 64:8, ele diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. É aqui que eu viajo um pouco e vejo esse Deus vindo nos modelar e nos fazendo
com as próprias mãos a sua imagem e semelhança. Que coisa linda isso, né? Tem um autor, eu não sei, um autor desconhecido que disse essa frase assim, ó: a criação do homem é uma combinação de pó e glória, aquilo que é de baixo com aquilo que é de cima. Meu Deus, que bonito. Que coisa linda que Deus faz do ser humano, né? Ao mesmo tempo que ele é pó, que ele não é nada, que ele é feito daquilo que é o mais comum, o mais simples, ele recebe um sopro divino. Como é majestosa a criação do Senhor, como ele nos fez assim com detalhes, com o amor de Deus, né? Sim. O amor de Deus, o propósito de Deus de nos criar. E aí ele vai e diz ainda que ele sopra nas narinas o fôlego de vida. Aí ele termina a obra e como se ele fosse, se chegar perto do nariz do homem, né, já recém-construído, ele sopra ali o fôlego de vida. E em João 20, 22, também se utiliza desse mesmo termo. E eu acredito que seja a única vez que é utilizada esse sopro que é dado aqui. Mas nós temos que interpretar de formas diferentes. Deixa eu pegar aqui João 20, 22. Olha que interessante isso aqui. Enquanto você acha aí, Edson, eu acho uma coisa bem interessante, que a gente pode separar o homem assim, de física e espiritualmente, né? O homem, ele não é aquilo que ele é aquilo que ele foi criado para ser. Só eu sou o que sou, é só Deus é o que é, né? Nós somos aquilo para que nós fomos criados. E espiritualmente, olha como é grandioso isso, porque só o ser humano recebe o sopro de vida. É isso aí. Todos respiram como o ser humano, se alimentam, bebem, tem essas necessidades. Isso. Mas nós recebemos o sopro, né? Por isso que o ser humano, ele não é apenas um ser vivo, mas ele é um ser espiritual, feito para se relacionar com Deus. Eu acho que é uma característica que Deus nos deu, né? Até só para o ser humano. Isso. Então, João 20, 22, quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz assim, então disse-lhe Jesus, Jesus foi outra vez e disse: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus enviando os discípulos e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Talvez aqui no início não está dizendo o sopro do Espírito Santo, mas a palavra sopro é a mesma. É o Espírito de Deus. Ele está dizendo sobre o Espírito de Deus. É Deus soprando o seu próprio Espírito em nós. E em João 20, 22, Jesus sopra o Espírito Santo aos discípulos e os encaminha para a obra. Que delícia. Vamos ver mais diferenças aqui sobre a criação. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. E acho que até aqui, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Então a gente vê aqui, Edson, Deus faz a criação, cria o homem, faz o homem do pó da terra, e agora Deus dá para ele uma casa. Exato. O que as pessoas têm que entender, e eu acho que o ensino desse versículo dentro do Éden. O Éden era um local. O jardim foi feito dentro do Éden. Exatamente. Né? Então nessa região onde aqui que a Andresa leu aqui, que foi entre 4 braços, né, de rios, ficava o Éden. E dentro do Éden o jardim. O homem não foi feito no jardim. Não. O homem foi feito fora do jardim. No campo. Foi feito no campo, exatamente. Ele foi feito no campo e foi colocado dentro do jardim.
Isso mesmo. E a localização desse jardim, não sabemos. Não sabemos. Todos esses rios que falam aqui, nós só conhecemos hoje, sabemos a localização do rio Tigre e do rio Eufrates. No versículo 14, né? Que é o terceiro rio é o Tigre, que corre pelo Oriente, a Síria, e o quarto é o Eufrates. Mas interessante é saber, assim, quanta riqueza nesse lugar, né? Olha o que ele fala. Tudo que Deus colocou, né? Deus coloca o homem ali, dá um papel para ele, dá uma ordem a ele que ele deve cultivar e guardar esse jardim. E aí a gente lê aqui no 15. O Senhor Deus tomou e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore de jardim você pode comer livremente. Ou seja, Deus dá provisão para o homem. Ele dá a casa, ele dá a ordem, ele dá a provisão, ele dá a condição do ser humano desfrutar. Imagina o que era esse lugar. Tudo de lindo, de maravilhoso existia nesse lugar. E Deus diz para o homem que é para ele desfrutar de tudo aquilo ali. Lembrando, né? São duas árvores. Todo mundo fala assim, são duas árvores. Interessante, ela não estava lá no cantinho escondida. É isso. Ficava bem no meio, sabe, um outdoor de Deus buscando ali, assim, ó. Aqui não, aqui isso, sim. Isso. Olha que interessante. Todo mundo fala assim, nossa, dentro do jardim existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não só ela. Ao lado dela tinha a árvore da vida. A árvore da vida. Essa árvore da vida, ela só é encontrada novamente em Apocalipse. Né? E lá em Apocalipse, quer dizer, no início existia a árvore da vida, que pode ser que ali Adão se alimentava da eternidade. Aliás, uma observaçãozinha aqui para a gente analisar. Gênesis 1 fala da criação do mundo. Apocalipse 21 vai falar da criação do novo céu e da nova terra. É verdade, é isso mesmo. Gênesis 2 fala da árvore da vida. Apocalipse 22 fala da árvore da vida. São os únicos 4 capítulos da Bíblia onde não tem pecado. Os únicos. Essa é boa, hein? No começo e no fim. A esperança que vai ao fim. É. Que vai pro fim. Então, eu acho que isso é interessante porque, lógico, não estou querendo ser herege aqui não, sim, tá? Mas assim, como a gente tem a árvore da vida e o ser humano, todo mundo fala assim, o ser humano foi feito para ser eterno. Enquanto havia a árvore da vida. E a árvore da vida só volta novamente no final, em Apocalipse, quando viveremos a eternidade com Deus. Com Deus. Por isso a morte nos é tão dolorida, é tão sofrida, é tão triste, né? Eu perdi a minha avó há pouco tempo, como isso dói, essa separação, exato, como isso é triste. Porque nós não fomos criados, formados para morrer, né? A nossa essência não é para isso. Nós tínhamos ali a árvore da vida. E interessante como essa árvore da vida, ela só ganha sentido quando o homem perde o acesso a ela. É, exatamente. Quando se faz a coisa errada, aí o homem se liga do que ele perdeu. Isso. Né? Então, muito importante a gente lembrar. O ser humano, ele foi feito para ser eterno enquanto ele tinha a árvore da vida. Quando ele perdeu a árvore da vida, ele deixou de ser eterno. Existia um único limite, uma única coisa que o ser humano não podia fazer, né? Era um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, estava num lugar perfeito. Tinha uma coisinha que ele não podia fazer. E foi o que ele fez. Aí a gente pode ver que existia, diante do que ele não deveria fazer, existia 2 ordens ali de Deus para ele. Primeiro lugar, era uma ordem permissiva. Coma de tudo e viva. Tudo que ia para você. Tudo que tem aqui para você. Cara, você pode comer de tudo. Você pode viver eternamente. Você pode viver tendo relacionamento comigo. Todos os dias. Todos os dias. Essa era a ordem permissiva de Deus. E existia uma outra ordem, que era uma ordem de advertência. Que era, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E já com uma consequência. E já com uma consequência diante disso, né? Se comer,
vai morrer. Né? Isso mesmo. Então, mas vamos continuar. Aí nós vamos entrar aqui agora para a formação da mulher. Mas é importante nós dizermos, gente, que nós lembrarmos que nós estamos olhando o sexto dia com detalhe. O homem e a mulher foram feitos no mesmo dia, Exato. Não simultaneamente, não da mesma forma, mas no mesmo dia. No final do capítulo 1, no verso 30, se não me engano, quando Deus diz e viu que era muito bom, homem e mulher já estavam criados, eles já estavam no jardim, tudo já tinha acontecido. Esse aqui é um detalhe, uma lupa para aquele dia. Exatamente. Então vamos lá para a formação da mulher. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que eles desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Edson, lembrando aqui, nós não falamos do spoiler que você deu na semana passada. Sobre o trabalho, a ordem verdade, que Deus deu, exatamente. Né? A gente tem em mente que o trabalho é uma consequência do pecado, é um castigo pelo pecado. E a gente lendo aqui, você vê que isso não é verdade. Olha aqui no verso 15, né? Voltando um pouquinho, está aqui no verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim. Para quê? Cultivar e guardar. Então, o homem tinha o trabalho é algo que dignifica o homem, o trabalho é algo que dá sentido ao homem. O que acontece com a queda é que esse trabalho que dignifica, que dava prazer, que dava sentido, razão ao homem, passa a ser pesado, passa a ser um fardo, passa a ser trabalhoso, passa a ser penoso. Assim como a gente vai ver mais pra frente, que o gerar, o parir passa a ser algo dolorido. Aquilo que Deus colocou lá, que era a bênção de se multiplicar, agora para o ser humano para a mulher passa a ser algo dolorido com a queda. Né? Exato. E falando sobre o trabalho, então, o homem não veio somente para o trabalho aqui que diz que é lavrar a terra, que é trabalhar na terra, desfrutar. A partir do verso 18, que a Andresa leu, que é a formação da mulher, ali também fala que ele deu nome para todos os animais. Então ele tinha a inteligência, ele tinha a inteligência para nomear os animais, para distinguir um animal do outro. Então tinha tudo isso, fazia parte do trabalho dele. Aquilo que a gente falou lá do capítulo 1, né? O ser humano ele foi criado com raciocínio, com moralidade, então ele tinha condições de fazer essas coisas. E até era bom, era capaz. E até de guardar o jardim, porque diz aqui no verso 15, cultivar e guardar. Guardar do quê? Possivelmente deveria ter feras ali que poderiam entrar no jardim, porque era muito bonito. Ficava no Éden, mas era um jardim separado. Devia ter muitas frutas, né? Depois que o homem chegou. Era um lugar regado. Exato. Então poderia ter alguns... diferente do restante do campo, vamos dizer assim. Ou até mais, quem sabe, proteger o jardim do tinhoso que vai aparecer logo à frente. Continuemos, irmãos. Vamos lá. Então, a gente vê aqui a formação da mulher. E a gente aprende muita coisa aqui, né, Edson? O homem e a mulher, elas foram criados lá no sexto dia, como a gente falou. Tem muita coisa pra gente aprender aqui dessa criação da mulher, né? Momentos diferentes, de formas diferentes, mas são iguais. Lembrando, a mulher foi feita
no jardim. No jardim. Dentro do jardim. O homem foi feito fora do jardim. Fora Então quem do era jardim. moradora mesmo era a mulher, viu? Natural do jardim. Natural do jardim. Natural do jardim era a mulher. Isso mesmo. Então, nós vamos ver aqui várias coisas que nós podemos tirar daqui, né? O fato de Deus ter... A mulherada gosta de pegar esse texto aqui, né? E viu Deus que não era bom, né? A gente gosta de usar isso aqui e falar, Deus viu que o homem não dá para ficar sozinho, né? Mas não se engana, querida. Quando Deus formou, quando Deus disse que era bom, você já estava feita. Então, não se engana, não é por isso. Você não foi um apêndice para corrigir uma coisa que não estava bem feita. Tudo perfeito. Eu acho que para iniciar aqui, ó, eu vou só trazer aqui um pensamento que eu acho bonito e poético, tá? Diga. Você viu que hoje eu tô sentimental, né? Vamos lá. O homem, Deus fez a mulher da costela de Adão, correto? Ele fez ela debaixo do braço, para ela sempre se sentir protegida. Ele fez a mulher, não foi acima do homem, para que ela não seja superior a ele. E também não foi abaixo, para que ela não se sinta inferior a ele. E ela foi feita da costela, que fica próximo ao coração, para ela sempre se sentir amada. Boa essa? Uma salva de palmas. Pederam meninos. Essa foi boa, né? Então a gente aprende aqui que Deus nos forma e nós somos iguais diante de Deus, somos biologicamente diferentes, fomos feitos de processos diferentes, não simultaneamente, embora no mesmo dia. E quando Deus fala que idônea, algumas versões mais antigas diz idônea, a minha versão aqui, a Nova Almeida, ela diz semelhante. A minha é idônea aqui, idônea. Né? Tem outras que significa alguém adequado, alguém que fosse igual, que estivesse à mesma altura, né? Imagina que Adão estava ali nomeando aqueles animais e possivelmente eles vinham em pares e Adão olha aquilo e não tem alguém igual a ele ali, né? Verdade. Não, assim, aí a gente entende assim, a girafa não ia ser a esposa do presbítero Edson, é a Heloísa, é a pretinha, é a semelhante a ele, é aquela que Deus fez que é igual a ele, que é adequada a ele, né? Exato. Essa é a criação do nosso Deus. Então... E que se complementam, né? Que se complementam os dois. Então, nós vemos aqui, e olha como é bonito isso, né? Fala aqui que Deus traz a mulher ao homem. Deus faz o homem cair no sono profundo. Podemos, metaforicamente, chamar isso aqui da primeira anestesia geral da história. Por que Deus faz isso? Eu entendo que Deus faz isso para que o homem entenda que ele não tem participação nenhuma. Exatamente isso, na criação da mulher, né? Para que ele não a subjugue, para que ele não queira dominar como domínio que ele tem, por exemplo, sobre o restante da criação, que Deus dá dele cuidar dele, mas ele não tem participação na criação da mulher. E Deus faz isso, ele no sono profundo, e depois Deus traz a mulher a ele. E daí, Edson, você que está poético hoje, a gente está vendo ali a primeira poesia. Olha como Adão foi lindo. Ele diz, enfim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Ela já chega recebendo uma declaração. Adão já foi ali na veia, dando uma cantada na Eva. E aí aqui a gente aprende várias coisas, né? Então a gente vê ali, Adão já faz a primeira declaração e a gente vai ver aqui valores para um casamento, para esse casal que Deus criou. E a gente tem que entender, como a gente está falando desde lá do princípio, né? Moisés está escrevendo para aquelas pessoas que vão entrar ali. Então você pensa que agora ele vai falar assim, é por isso que deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua esposa. Uma esposa. Uma esposa. Então a gente entende aqui que o casamento ele é monogâmico. Exatamente. Que precisa deixar pai e mãe. É tarefa dos pais. Nós como pais, nós temos
que liberar os nossos filhos para o casamento. Assim como é tarefa, obrigação do homem e da mulher deixar pai e mãe. Prioridades são alteradas quando você se casa. Sim. A sua prioridade, que antes como solteira era a sua família, os seus pais, a casa dos seus pais, agora é a sua esposa, é essa nova família. E isso não quer dizer largar ao léu os seus pais, abandonar, sim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a sua prioridade é o seu marido, é a sua esposa. Então a gente vê que o casamento ele é monogâmico, ele é heterossexual, um homem e uma mulher. Ele é monossomático, porque eles se tornam uma só carne. E a gente aprende aqui, né, com outras passagens bíblicas, que temas que às vezes ficam muito fechados sobre isso, ainda mais agora, no século XXI, essa questão de liberalismo e liberalismo mas sexual. eu vejo, Andresa, que até naquela época, as tradições, os deuses que eles adoravam, existia muita pornografia, existia muito homossexualismo também, existia também o casamento poligâmico. Sim. Poligamia era... Poligamia. Então, eu acho que Moisés vem realmente para aquele tempo e é Já tão atual... qual é o propósito de Deus. E é tão atual quanto hoje. Tão atual. E a gente aprende que o casamento não é algo que o ser humano inventou, que o homem inventou. Isso é criação de Deus. Criação de Deus. Deus criou isso. E sexo é bom, é puro, é deleitoso, vem do Senhor. Mas nós precisamos entender que sexo antes do casamento é fornicação, fora do casamento é adultério. A Bíblia deixa isso muito claro. Não foi isso que Deus criou. O que Deus criou é maravilhoso, é muito bom. Mas fora do que Deus criou, só vai dar bobeira. Se Deus não existir na sociedade, no casamento, nas amizades, tudo é moralmente possível. Sim. Deus vem para colocar ordem. Deus coloca ordem nas coisas e a gente vê isso na criação. Se a gente fosse tirar uma lição aqui específica desse texto, desse tema específico, para mim seria a ordem que Deus coloca em todas as relações. Porque sem Deus tudo seria moralmente possível, como a gente vê o que acontece hoje, como acontecia naquela época. Sabe o que a gente nota muito assim, Edson? Isso acontece quando nós mudamos a nossa referência. A nossa referência ela tem que ser o Senhor. A nossa referência é Jesus. A nossa referência é aquilo que Deus criou para ser, para aquele que Ele criou para ser. Lembra que nós falamos bastante no capítulo 1? Deus cria tudo com um propósito distinto. Ele vê que a coisa criada ela é perfeita para aquilo que ela foi criada. E as disfuncionalidades acontecem quando nós tiramos o nosso foco, né? O meu padrão não é mais Deus, o meu padrão não é mais a Bíblia. E a gente esquece, e aquela frase que se fala muito, mas se vive pouco. O errado, ele continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O nosso foco está errado. Século XXI, a humanidade que se acha tão evoluída, eu vejo um retrocesso aí, né? Retrocesso. Exatamente. Né? Então, aqui no capítulo 2, o que a gente vê esse foco. Então, nós temos que nos lembrar da importância da literalidade do texto bíblico, a importância de nós termos esse princípio, né? Deus como criador, como autor de todas as coisas, como aquele que governa, que cuida, que tem o domínio sobre todas as coisas. E aí, esse capítulo 2 aqui está nos preparando para um cenário tenebroso, caótico, que leva a humanidade ao caos. Que é, né? A queda do homem. Que é a queda do homem, que nós vamos ver na semana que vem. É isso aí? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração, que o Espírito Santo vivifique e traga entendimento para você e para sua casa. Não Deus esqueça. Te abençoe. Obrigada por mais essa semana. Não esqueçam de apertar o sininho, o lembretezinho aí. Não esqueça de divulgar. Não esqueça de comentar. Não esqueça de conversar com a gente. Manda seu questionamento. Isso, que nós vamos responder tudo que vocês colocarem aí de perguntas. Nós estamos aqui para trocar com vocês. E o que vai ajudar para a semana que vem,
antes de chegar quarta-feira no nosso próximo encontro, leia o capítulo 3 de Gênesis. Legal. Você vai ver que a hora que você entrar no vídeo, vai ser mais fácil você entender, você vai conseguir, se você tiver alguma pergunta, vai ser mais tranquilo, você vai entender mais o que nós estamos falando. Pegue a sua Bíblia, leia, medite. Gênesis 3. Esperamos vocês para semana que vem. Vem pra sala. Vem pra sala.